Deixa para a nossa próxima conversa, a gente agora vai trazer aqui para o Bom para Todos uma pauta do Fundo Brasil de Direitos Humanos e eu abro essa conversa com uma notícia que acaba de sair. Olha só, Gilmar Mendes, ministro do STF, deu um prazo de 5 dias para que o Ministério da Justiça explique o uso da Lei de Segurança Nacional contra críticos de Jair Bolsonaro. Pois é. Essa lei foi aplicada, para vocês lembrarem, contra o youtuber, o Felipe Neto, que chamou Bolsonaro de genocida, e também contra 5 jovens que foram presos durante um protesto em Brasília, entre eles Rodrigo Pilha, que continua preso, inclusive. Com essa decisão, o ministro do STF atende a um pedido da Defensoria Pública da União e também de um grupo de advogados. Bom, a gente sabe que há esse movimento consistente de censura aqui no Brasil. É uma tentativa de perseguir, silenciar manifestações contrárias ao governo Bolsonaro, também de impedir a divulgação de informações científicas que contrariem essas convicções dos que apostam no negacionismo, tanto em relação à pandemia quanto à ciência aqui no Brasil, né? E esses exemplos de censura são vários. Eu comentei aí Felipe Neto, esses jovens manifestantes também. Tem professores da Universidade Federal de Pelotas, eles tiveram de assinar um acordo se comprometendo a não falar mal do presidente por 2 anos. O IPEA, o ICMBio dificultaram a divulgação de resultados de pesquisas e monitoramentos. No Tocantins, um sociólogo teve aberto um processo contra si de investigação por comparar Bolsonaro a um caroço de pequi roído. Ele colocou ali um outdoor e foi, então, alvo dessa investigação. Uma análise da organização Artigo 19 indicou que o Brasil vive o maior retrocesso no mundo em liberdade de expressão. E daí, para uma conversa sobre esse tema, eu vou chamar aqui para o nosso Bom para Todos, para o nosso programa, o Fundo Brasil de Direitos Humanos, com a Aline Andrade representando. Está aqui também com a gente a educadora popular, integrante do coletivo Escola de Ativismo, a Luciana Ferreira, e o Giuliano Galli, que é coordenador de jornalismo e liberdade de expressão do Instituto Vladimir Herzog. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Aline, Giuliano, Luciano, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença de vocês todos aqui. Quero já dar início a essa nossa conversa com o Giuliano. Vou trazer uma pergunta para ele em relação a esse movimento de censura realmente que eu descrevi, que a gente tem sentido aqui no país. Como que vocês avaliam esse momento de tentativa de censura a essa liberdade de expressão que é tão importante para a nossa sociedade, para a nossa democracia? Inclusive, ela está mais grave do que nos últimos anos recentes, Giuliano? Seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado, Thalita. Boa tarde a você, a Luciana, a Aline, a todos que nos assistem. Acho que sim, acho que o que a gente está vivendo atualmente, no que diz respeito à liberdade de expressão, não encontra muitos precedentes na história recente do Brasil, não. Principalmente a partir da redemocratização, né, ali em 84, com o fim da ditadura militar. A impressão que eu tenho, a metáfora que eu faço, é que esse cenário desses ataques que você descreveu à liberdade de expressão é como se fosse um poço sem fundo. E desde 2018, principalmente, o que a gente tem visto é o fundo desse poço sendo sempre cavado, se tornando mais profundo a cada ataque, a cada ofensa, e essas ofensas proferidas pelo presidente, mas também pelos seus familiares, pelos seus ministros. Acho que não é exagero nenhum a gente dizer que o que a gente vive atualmente é um cenário generalizado em todo o país, de ataques sistemáticos à liberdade de expressão contra cidadãos de todo o Brasil, sejam eles jornalistas, comunicadores, professores, blogueiros, militantes políticos, enfim. E acho que o que a gente precisa ter sempre em mente é que esses ataques, eles representam uma política pensada, premeditada. E acho que é um erro a gente interpretar esse cenário como uma mera casualidade, um destempero ou alguma coisa circunstancial. O ataque à liberdade de expressão no Brasil, ele é um dos principais eixos desse grupo que está no poder. Mais do que isso, acho que é uma política muito consistente, muito sólida, levada a cabo de forma muito determinada pelo presidente, pelos seus ministros e também pelos seus apoiadores, que naturalmente se veem autorizados e estimulados a repetirem essa postura. Por fim, já caminhando por fim da minha resposta, eu acho importante também a gente refletir que esses ataques a liberdades individuais, ele é uma característica marcante desse governo, não só quando o assunto é liberdade de expressão. A gente está lidando com pessoas absolutamente incapazes de viver num ambiente que nutra qualquer tipo de liberdade, qualquer tipo de pluralismo, de diversidade, de discordância. Na utopia desse governo,
Acho que todos nós, cidadãos brasileiros, deveríamos simplesmente respeitar quem está no poder. A gente deveria prestar continência mesmo, sem qualquer tipo de divergência, sem debate. Como em todo e qualquer governo autoritário, para esse governo, a informação e principalmente a liberdade de expressão é um problema. Ela serve simplesmente para atrapalhar essa suposta ordem pública. O que eu acho que eles não percebem, e aparentemente não têm condições intelectuais mesmo, e nem interesse em perceber, é que a liberdade de expressão, no fim das contas, ela fortalece o ambiente democrático, ela fortalece as instituições. E dessa forma, acho que ela é absolutamente positiva para todo o país, para toda a democracia. Mas, infelizmente, para essas pessoas, a democracia por si só já é um problema. E o autoritarismo, na verdade, como você citou a aplicação da Lei de Segurança Nacional, por exemplo, é a única solução que eles são capazes de propor para todos os problemas que o Brasil vive atualmente. Acho interessante essa provocação agora de Gilmar Mendes do STF ao Ministério da Justiça de explicar o porquê do uso dessa Lei de Segurança Nacional. O governo tem 5 dias agora para responder, vamos ver o que vem, então, de resposta. Luciana, diante desse cenário que o Giuliano, então, descreve, a escola de ativismo vem observando essas tentativas de cerceamento das manifestações. E daí eu queria saber de você se você percebe, inclusive, esse endurecimento da repressão aos protestos. E daí, a partir disso, como a sociedade pode encontrar caminhos para continuar com esse ativismo? As redes, inclusive, podem ajudar nisso? Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Thalita. Boa tarde, Aline, Juliano, os companheiros aí do Fundo Brasil, do Instituto Vladimir Herzog e toda a audiência do programa Bom para Todos. Sim, infelizmente, acho que eu estou aqui escutando o Juliano e verificando exatamente pontos muito parecidos com isso. Acho que a escola tem um objeto de trabalho muito focado nas ruas, muito focado nos processos de ação indireta e na busca por direitos, e o próprio direito à manifestação vem sendo extremamente golpeado, né? A gente verificou aí de 2013, as jornadas de junho colocaram muitas pessoas na rua. Em 2016 2014 a gente teve muitas manifestações em relação à Copa, e em 2016 a sanção da lei antiterror pela presidenta Dilma tinha na época uma intenção de proteger as delegações, de proteger os atletas que vinham ao Brasil, mas essa lei tem sido usada também para criminalizar os movimentos sociais, né? A gente viu o Jair Bolsonaro dizer algumas vezes que o MST, o MTST seriam terroristas, e semana passada, acho que 2 semanas atrás, o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, montou aí uma comissão que tem nos preocupado bastante, porque essa comissão prevê exatamente rever essa lei e trazer aí novas estruturas que pretendem trazer controles à sociedade, né? Aqui em São Paulo também a gente viu o próprio governo de São Paulo, o governador, o João Dória, estabelecer por decreto algumas normas para as manifestações, né? Então, em 2019, ele estabelece que as manifestações precisam ter aviso prévio, que não pode mais usar máscara, elas precisam indicar o percurso que vão percorrer pelas ruas, e quem teve em 2019 nesses atos que eram contra as passagens sentiu aí o forte aparato policial para conter essas manifestações. Então isso, além, é claro, do uso da Lei de Segurança Nacional, que também nos preocupa bastante, porque o próprio Gilmar, de acordo com a sua notícia, também foi enquadrado nessa lei, né? E a gente verifica e se preocupa com o risco de que essa legislação seja utilizada para toda e qualquer manifestação política. E isso é realmente péssimo. É uma lei muito antiga, uma lei de 83, que não teve até agora nenhuma revisão, só tem promessas de algum tipo de revisão, e até agora nada. E essa lei expressa para a gente o grande entulho autoritário que a gente é obrigado a conviver aqui no Brasil, e isso atrapalha muito forte a busca por direito e o reconhecimento da própria Constituição, dos direitos que estão lá garantidos à manifestação, né? E aí você falou um pouco da internet aí, e a gente vem verificando assim, né, Thalita, a importância da internet, principalmente depois da questão da pandemia, para a gente garantir algum tipo de luta e de manifestação. A gente está entrando no mês de abril,
que é um mês que a gente tem historicamente o acampamento que acontece em Brasília, acampamento Terra Livre, e que esse ano ele vai acontecer todo aí pela internet, o ano passado também foi. Então ela é uma ferramenta de luta e é uma ferramenta estratégica para a gente também acompanhar o que vem sendo feito de desgoverno e de autoritarismos de maneira geral aqui no Brasil hoje em dia. Então acho que é fundamental que a gente ocupe as redes, que a gente esteja presente na internet, mas que também a gente consiga fazer um uso qualificado dela, que a gente não seja só consumidores desse serviço, mas que a gente também faça uma ocupação desse espaço com qualidade. Perfeito. Pessoal, a Luciana ficou travada a imagem dela, mas deu para acompanhar perfeitamente com o áudio, mas só para explicar que a imagem dela ficou travada ali, mas a gente ouviu perfeito, Luciana. Deixa eu ir para a Aline. Aline, esse tema, inclusive, do direito à liberdade de expressão, manifestação, organização, é um dos eixos de trabalho do Fundo Brasil. Eu queria que você explicasse para a gente como que se dá essa atuação do Fundo. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. É sempre bom estar aqui discutindo com vocês sobre a defesa de direitos. O Fundo Brasil entende que a participação política é um direito previsto na nossa Constituição, mas para além disso, ele é fundamental para a nossa democracia, né? Então, nós termos organizações da sociedade civil com o seu direito à livre expressão, à manifestação e organização respeitados, eles nos dão a densidade da nossa democracia. Quanto mais a gente tem esses direitos respeitados, mais democrática é a nossa sociedade, porque a gente tem a possibilidade de participação, de controle social e de ter mais vozes aí formando quais são os direitos que nós devemos ser, que devem ser respeitados, quais são as prioridades que a sociedade precisa cuidar, atender, e também a gente não incorre numa prática de silenciamento de vozes dissonantes dentro de uma democracia. Portanto, a gente acredita que é fundamental que haja o fortalecimento dos movimentos sociais, dos grupos e coletivos. E o que a gente tem percebido é uma criminalização dos movimentos sociais, como falaram o Juliano e a Luciana, e que a violência repressiva muitas vezes tem atuado para impedir a ação política dos movimentos sociais, dos grupos e dos coletivos, por meio da violência do Estado. Eu acho que esse uso da Lei de Segurança Nacional tem sido um exemplo disso. Esse eixo ficou muito relevante para o Fundo Brasil no período anterior à realização dos grandes eventos esportivos no país. Como a Luciana citou, as manifestações da Copa do Mundo, das Olimpíadas, em 2014 e 2016. Então, vários coletivos se organizaram no país inteiro para evitar as remoções forçadas das pessoas, para dar lugar às grandiosas desses eventos, também para enfrentar o impedimento de que as pessoas trabalhassem nesses territórios, né? Em especial, por exemplo, ambulantes e trabalhadores informais que também queriam se beneficiar de uma economia solidária em razão desses grandes eventos e que foram brutalmente reprimidos. Então, a gente entendeu esse eixo importante. Um segundo ponto, né? A gente entendeu para o fortalecimento da democracia e o fortalecimento da sociedade civil era impulsionar coletivos independentes de jornalistas. Então, nós tivemos um edital específico para jornalismo investigativo, de onde saíram importantes reportagens que iluminaram a relevância da mobilização popular para a defesa de direitos. Então, nós tivemos reportagens que denunciaram a expulsão dos artesãos de Pelourinho, em Salvador, né, que denunciou grilagem de terras na Amazônia, na área da terra indígena Raposa Serra do Sol, que denunciou o extermínio nas favelas do Rio de Janeiro, dentre outras. Então, muitos dos projetos, inclusive, que chegam para o Fundo Brasil, pedem apoio prevendo ações de comunicação, porque eles entendem que a liberdade de expressão e a denúncia é um eixo importante, um eixo estratégico para a defesa de direitos. Então, a gente também sente a necessidade não só da comunicação para uma proteção do grupo, da comunicação como um eixo estratégico para a defesa de direitos e para a ampliação do impacto do seu trabalho. O Vladimir Herzog, que está aqui conosco, por exemplo, recebeu apoio do Fundo Brasil para realizar um prêmio para jovens jornalistas, e nós temos diversas outras ações que atacam para fazer uma denúncia também das violações de direitos humanos por parte do Estado. Sim. Deixa eu só entregar para a Rádio Brasil Atual, pessoal. A gente entrega para a rádio, os ouvintes continuam com a programação da rádio,
na TV e nas redes sociais. Eu continuo agora mais uns minutinhos com o Bom para Todos para a gente fechar então essa conversa. Um beijo para todos os ouvintes, até amanhã com o Bom para Todos. Voltem para cá também, tá bom? Um beijo grande para vocês. Aline, vou continuar com você, porque eu quero aproveitar, na verdade, o papo que eu estava tendo anteriormente com o Renato Maluf, falando sobre fome, para falar, inclusive, sobre a movimentação do Fundo Brasil em relação ao combate à fome. Vocês também fazem parte de uma campanha grande que busca ajudar nessa situação que o Renato descreveu agora para a gente, que o Brasil passa, que os brasileiros passam agora, de fome, de insegurança alimentar. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse apoio, essa campanha que vocês também integram. Bom, Thalita, o Fundo Brasil se juntou com uma campanha da Coalizão Negra por Direitos, Se Tem Gente com Fome, Dá de Comer, que é uma campanha que, percebendo a situação de insegurança alimentar que nós estamos vivendo no Brasil, que está agravada pela pandemia. E essa campanha ela é feita em parceria com diversas organizações, ela tem a Coalizão Negra por Direitos, ela tem a Anistia Internacional, a Oxfam, o Grupo Prerrogativas, e mais dezenas de organizações. A coalizão mesmo é formada por mais de 60 organizações no Brasil inteiro, para levar comida a mais de 200 mil famílias no Brasil, né? São organizações de defesa de direitos, organizações que estão conectadas com seus territórios. Isso é importante a gente dizer, acho que o Renato evidenciou isso na fala. Trata-se de uma campanha feita pelas próprias pessoas, militantes do movimento negro, ativistas da sociedade civil de direitos humanos, para os seus territórios. Então, é uma campanha formada por uma rede de solidariedade, onde as pessoas que estão passando nesse momento por insegurança alimentar estão se mobilizando para distribuir alimentos, para fazer com que a gente tire algumas famílias, ainda que temporariamente, da situação de fome, ao mesmo tempo, né, que se adensa aí uma campanha política para que a gente veja o auxílio, de novo, emergencial para essas famílias que estão em situação de fome, uma campanha de vacinação massificada para a população. E o que a gente pede, a gente está divulgando essa campanha nas nossas redes, e o que a gente pede é para que as pessoas que nesses momentos estejam, né, tenham condições de doar, estejam confortáveis em suas casas, nos apoiem nessa campanha através da sua doação, mas também nos apoiem divulgando, para que a gente possa chegar ao máximo de pessoas possíveis e para que o movimento de defesa de direitos no Brasil consiga apoiar essas famílias que nesse momento estão passando por um momento de insegurança alimentar e estão com fome. Infelizmente, a gente tem assistido a volta da fome no Brasil, em meio a essa tragédia que é a pandemia e também uma crise, né, uma crise sanitária e uma crise política também. E é isso, a gente está aí em todos os nossos canais do Fundo Brasil, você pode achar o link para a campanha, e a gente conta com o apoio aí dos ouvintes, dos telespectadores. Obrigada. Deixa eu colocar o link da campanha temgentecomfome.com.br. A gente vai colocar a tarja aqui, tá aí, temgentecomfome.com.br. E deixa eu aproveitar para colocar também o site do Fundo Brasil, que é o fundobrasil.org.br. Já vai aparecer aqui na tela também. Olha só, eu tenho mais uns 5 minutinhos. Deixa eu só passar para o Juliano uma última vez, porque eu acho que a Luciana trouxe na fala dela essa saída, né? Apontou as redes sociais aí como uma possibilidade de ocupação importante. E eu queria que o Juliano também finalizasse agora apontando um caminho para o jornalismo, porque a gente sabe que se dependesse de Bolsonaro, ele fechava veículos de comunicação, né? Como que o jornalismo pode resistir a essa situação? Olha, eu acho que é complicado isso, mas acho que o nosso grande desafio, assim, o desafio não só do jornalismo, da imprensa em geral, mas de todo mundo que ousa de alguma forma trabalhar com direitos humanos, em primeiro lugar, é não se deixar intimidar por essa senha autoritária do governo, né? Que tem, obviamente, como um dos seus objetivos, criar essa sensação de medo a partir desses ataques, dessas perseguições. Especificamente em relação ao jornalismo, eu acho que é papel dos jornalistas e principalmente das empresas de jornalismo garantir a proteção física, jurídica, psicológica dos seus profissionais. Acho que esse é o único caminho para o jornalismo conseguir resistir de fato a essas investidas autoritárias e seguir fazendo o seu papel, que é de fiscalizar, de investigar e de denunciar o poder público e tudo aquilo que é de interesse público. Na verdade, Thalita, acho que essa sua pergunta, na minha opinião, a resposta para ela está no próprio fazer jornalístico. Ou seja, naquela missão civilizatória, democrática mesmo, que o jornalismo, enquanto atividade profissional, tem,
que é de produzir e de fazer circular a informação. Acho que, acima de tudo, para resistir ao autoritarismo, é importante continuar fazendo bom jornalismo, responder com uma melhor checagem, com mais equilíbrio nas matérias, com outros recursos, para conseguir uma base ainda maior de leitores, de espectadores, que também seja cética, que seja crítica a esse tipo de poder que a gente tem hoje no Brasil. Acho que nos últimos anos, até por questões econômicas que impactaram os modelos de negócio dessas empresas, o jornalismo de forma geral, mas especialmente o jornalismo praticado pelos grandes conglomerados de mídia, ele perdeu um pouco esse ideal de retratar e de se comunicar com a totalidade da população brasileira, considerando toda a diversidade social e econômica que a gente possui. Acho que esse jornalismo das grandes empresas, ao longo do tempo, ele foi se tornando um pouco coisa de elite, das elites econômicas do Brasil. E isso é extremamente perigoso, é extremamente prejudicial para o regime democrático como um todo. Acho que não só para o jornalismo em si. Acho que a resistência a esse autoritarismo, a esses ataques do governo, ele passa também pela compreensão por parte dos jornalistas de que a produção ela poderia e deveria ser mais voltada a outros públicos, que atualmente não se identificam, não se sentem representados pelo tipo de informação que esses grandes veículos produzem. Isso não significa, de forma alguma, perder critério de qualidade, perder critério de apuração, mas sim pensar em temas, em fontes, em linguagens diferentes, de maior acessibilidade, de maior representatividade, sem perder a busca por uma informação que seja, de fato, atual, relevante, de interesse público. De qualquer forma, até resgatando um pouco o que a Aline falou na campanha contra a fome, por exemplo, me parece que qualquer tipo de resposta a esses ataques, ela passa necessariamente por uma ação coletiva e não por uma iniciativa individual. Acho que é necessário, sim, uma ação coletiva das organizações dos jornalistas, das suas entidades de classe, das suas empresas e também das organizações da sociedade civil, sejam elas diretamente ligadas ao jornalismo ou não. Acho que o jornalismo é uma atividade essencial para o bom funcionamento do regime democrático, e se essas tentativas que você falou de fechamento de veículos de imprensa, se elas se tornarem realidade, se elas se materializarem, vai ser preciso, sem dúvida nenhuma, uma grande conjunção de forças de todos esses atores e também de todos os poderes da República, que de uma forma ou de outra vão obrigatoriamente precisar se posicionar e agir contra mais essa sanha autoritária desse governo. Então, acho que a resistência não pode e nem deve ser feita de forma isolada, mas sim de forma coletiva, aglutinando todos esses que têm apreço pela democracia e que sabem que o fechamento de veículos de imprensa muito provavelmente vai representar um golpe fatal a essa nossa já tão combalida democracia, né? Perfeito. Juliano, Luciana, Aline, muito obrigada pela participação. Aline, mais uma vez agradeço ao Fundo Brasil de Direitos Humanos por trazer essas pautas aqui para a gente, tão importantes de discussão. Um beijo para todos vocês e uma boa tarde. Tchau, pessoal. É isso, galera.